Bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Manuel Alçada e sou especialista nas áreas da experiência do cliente e liderança. Este é um vídeo com o apoio da Avaya. Hoje vamos falar com Paulo Pinto, que nos vai explicar como funciona o centro de atendimento do INEM. Depois teremos a oportunidade de perceber um pouco melhor como é que a Avaya e a DEC Unify foram envolvidas no processo de transformação tecnológica do INEM. Vejam connosco. Paulo, estamos aqui nas instalações do INEM e é responsável pelos sistemas de informação do INEM, na sua globalidade, tanto em telecomunicações como na parte informática. Essa é a minha função aqui no INEM e estou aqui também para vos ajudar e para vos mostrar o que é que nós fazemos. No CODU, que é, no fundo, o nosso coração, é onde se recebe todas as chamadas do 112, recebe-se as chamadas de emergência médica, de saúde, e o CODU interage com várias entidades do Ministério da Saúde e dos nossos parceiros ao nível tanto dos bombeiros como da CVP. Do Ministério da Saúde interagimos muito diretamente com o SNS 24, porque algumas das chamadas que chegam aqui ao nosso centro de atendimento, de urgentes, não são emergência médica e algumas delas nós passamos diretamente para o Saúde 24, como o Saúde 24 passa também, o SNS 24 passa também algumas chamadas para nós. Ok. Do 112, ou seja, quando um cidadão, quando o Manuel liga para o 112, é atendido primeiramente por uma central de atendimento nacional que pertence ao Ministério da Administração Interna, ao MAI, que depois teria, se for bombeiros, se for fogos, é só para os bombeiros, se for um assalto é para a GNR ou para a PSP, e se for emergência médica, então passa para nós. Ok. A PSP e a GNR não têm um centro como este. Nós e a Proteção Civil têm um centro como este, onde todas as chamadas são canalizadas a nível nacional e depois nós distribuímos os meios adequados para cada uma das atuações. Aqui no CODU Nacional, para além disto, ainda recebemos algumas chamadas que são chamadas de apoio psicológico. Okay. Ou seja, são chamadas que podem ter e que têm normalmente um caráter não de urgência e emergência, mas um caráter mais de urgência psicológica e isso é acompanhado por psicólogos. Temos uma equipa de psicólogos a tempo inteiro, 24/7 no CODU e ainda temos uma equipa em cada delegação, ou seja, Faro, Lisboa, Coimbra e Porto, que se desloca aos vários locais e essa com um psicólogo e um técnico de emergência que se desloca aos vários locais no caso de haver necessidade, num grande acidente, há sempre algum trauma e o psicólogo vai lá fazer essa situação. No CODU, propriamente, é isto. O INEM depois tem outras valências, que é o acompanhamento dos VIPs, das altas entidades, que é um outro CODU mais pequeno, também não está 24/7, mas está das 8 às 8, está 12 horas, e que acompanha, por exemplo, nesta situação do Covid, acompanha todos os testes que nós fazemos, solicitações dos ministérios e do próprio governo ou do próprio primeiro-presidente para ir fazer testes PCR do Covid. Essa missão também nos coube a nós. E nós fazemos com todo o agrado e com todo o sentido de Estado que temos para com os cidadãos, no fundo. Ok. E essa parte do apoio psicológico teve um aumento agora? Ou... Teve um grande aumento. Com o Covid? Teve um grande aumento com o Covid. Não logo naquela primeira fase em que toda a gente foi para casa e que não sabíamos muito bem como lidar com isto, mas no pós-confinamento e até neste segundo confinamento muito mais do que no primeiro, porque as pessoas, houve ali uma abertura temporária, mas houve uma abertura e que deixou as pessoas depois mais ansiosas quando foram para o segundo, e isso notou-se também nos nossos, este acompanhamento psicológico também se faz aos nossos profissionais, e isto notou-se também nos nossos profissionais.
Nós fizemos uma segregação dos profissionais, ou seja, quem faz atendimento só fazia atendimento durante esta altura, quem fazia rua só fazia rua, e muitas vezes este binómio rua-atendimento faz com que as pessoas limpem um bocadinho a cabeça, e isso não aconteceu durante esta época, e na central há uma grande pressão, embora seja um telefone dizendo que assim, ele está lá longe, mas há sempre uma grande pressão, claro que sim, sobre a pessoa que está ali a atender, e muitas vezes está ansiosa porque lembra-se que tinha estado na rua e o que é que ia apanhar, e isto trouxe ali um aumento do nosso trabalho para com os nossos profissionais, que foi uma coisa que nós também fizemos. Nós, digamos que nesta fase do Covid também fomos muito autónomos, ou seja, nós demos as nossas vacinas, nós acompanhámos os nossos profissionais nesta área do Covid. Claro que tínhamos que ir ao Instituto Ricardo Jorge, fazer lá, entregar os testes PCR e receber as coisas, mas fomos muito autónomos, ou seja, não largámos os nossos profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, como qualquer, cuidámos dos nossos para que nós conseguíssemos depois cuidar dos outros. Pronto, basicamente foi essa a ideia. Pronto. E, portanto, já percebi que, no fundo, vocês tratam dos assuntos de saúde, genericamente, é isso? Genericamente de saúde. Ok. E dentro desses, como é que se pode classificar os tipos de assuntos que vos chegam? Genericamente, que tipos é que chegam? Pronto, chegam emergências médicas puras e duras, de acidentes e de coisas, mas também nos chegam alguns acompanhamentos que não seriam para nós, mas que efetivamente as pessoas, ou por não conseguirem ligar para o seu médico de família, para o seu centro de saúde, ou para o próprio SNS 24, pelas restrições, isto não é infinito, não é? Até para nós próprios às vezes temos congestionamento de chamadas e demoramos mais. Não é bem congestionamento de chamadas, porque nós conseguimos atender todas as chamadas, não conseguimos de facto depois muitas vezes despachar os meios, porque os meios também são finitos para os locais, mas porque se olharmos para o congestionamento de chamadas, nós temos muito pouco congestionamento de chamadas, ou seja, aquele tempo médio de atendimento, não sei o quê, isso nós estamos dentro dos limites, 2 minutos, 3 minutos e meio, se forem ao nosso site, veem isso diariamente, porque nós pomos isso para o público. Às vezes, muitas vezes o que acontece é, depois, a consequência disso é a necessidade de mandar um meio. E aí é que há, às vezes, muitas vezes, algumas vezes, alguns constrangimentos, muitas vezes ditados por uma não resposta ou uma mais lenta resposta por parte dos hospitais. E nos últimos dias tem-se vindo aí, viram-se na altura do Covid, aquelas ambulâncias todas que estavam à porta dos hospitais, e isso condiciona o nosso serviço. Que elas estão lá paradas. Elas estão lá paradas, às vezes não estão paradas, mas têm as macas lá dentro e não estão ali, estão noutro sítio, porque as macas não foram disponibilizadas e uma ambulância não pode sair sem uma maca. Nós já tentámos arranjar uma forma que é ter macas subsolentes, que ele deixa lá a maca, está lá marcada, e a gente vai ao nosso centro logístico buscar outra maca para manter essa ambulância a funcionar. Ou seja, tentámos dar um bocadinho a volta ao texto, vamos chamar assim, mas de facto, algumas vezes o nosso trabalho é condicionado por coisas externas e porque os meios não são infinitos, não é? E às vezes nos picos, e por vezes a altura do Covid foi uma altura de pico, em que toda a gente, porque se fechou os centros de saúde, basicamente os centros de saúde fecharam para estas pessoas, todas as pessoas eram canalizadas para os hospitais, e depois os hospitais não tinham capacidade de resposta. E uma das situações que eu falava, que há um rendezvous, ou seja, uma situação em que há uma ambulância que vai a um sítio e depois necessita de uma equipa mais diferenciada, é nos partos. Muitas vezes vamos buscar a pessoa à sua casa e a situação de parto já está tão evoluída que é necessário a ambulância ir a caminho do hospital na mesma, mas parar a meio, através de uma equipa médica que vai lá ter com eles, para fazer o parto, e depois acompanham a equipa médica e a outra equipa que foi buscar o utente a casa, acompanham até ao hospital. Mas o parto já está feito, porque é feito também no caminho. Pronto. Isto é uma situação que acontece não com a frequência muitas vezes mediática que aparece, que a gente houve 1, 2 e parece que
mas houve um 2 em 2000 num dia, pronto, é 0,01%, não é? Mas, de facto, esta é uma também das nossas valências, é nunca ficar restrito àquela equipa de trabalho, ou seja, nós podemos mandar para lá tantas equipas como necessárias, quantas necessárias. Muitas vezes, se acontece um nato morto, por exemplo, numa destas situações, a seguir vai uma equipa de psicólogos lá. Claro. Tem que acompanhar a mãe, tem que acompanhar... Há sempre um acompanhamento grande há uma preocupação de um acompanhamento muito grande destas situações, sempre. No nível do INEM, nós temos muita preocupação. Este Conselho Diretivo humanizou, eu acho que ele é geralmente humanizado, mas acho que alargou muito a equipa de psicólogos dentro do INEM, de forma a que tornasse isto, de facto, também humano, em algumas coisas que, de facto, às vezes não são muito humanas. Morrer um bebê não é humano, não é natural, mas precisamos de acompanhar a sua mãe e a família, no fundo, porque é ali uma situação traumática. Pronto, e basicamente é estas as situações que existem, que já não são poucas, aqui no nosso INEM. Todas estas situações tentam ser um misto de tecnologia e de humanidade. Utilizamos a tecnologia, nós no GSTI temos o Gabinete de Sistemas de Telecomunicações e Informática, temos um princípio que é, eles colocam-nos as situações e nós tentamos responder, ou seja, eles no fundo são os nossos clientes e tentamos sempre responder com um misto de tecnologia e de capacidade de funcionalidade, ou seja, não temos aquela ideia de ter o topo do topo. Por exemplo, o 5G é muito falado agora, não é? Toda a gente fala do 5G, que vem para aí, que é o milagre dos milagres, é o Messias das comunicações. Nós vamos ver. Estamos aqui para ver. Claro. Estamos aqui para ver. Na nossa cabeça já há muitos projetos. Achamos é que primeiro vamos fazer umas provas de conceito para perceber se é aquilo que nos serve, se preferimos manter os nossos 4G de comunicações que temos agora, que está a funcionar, está estável, está montado. Por isso, nunca gostamos de estar, ou seja, eu aqui como responsável e os meus colegas, há uma tendência sempre para irmos para o topo do topo, não é? Vamos lá ver isto, não sei o quê, mas muitas vezes o topo do topo não é aquilo que nos serve, nem é a melhor solução para muitas vezes a rua, não é? Por exemplo, toda a gente fala GPS, não sei o quê. Nos telemóveis, agora com estas novas tecnologias de IoT, em qualquer dispositivo de um relógio, nós continuamos a utilizar o velhinho GPS do Ciresp, das comunicações, porque é aquele que de facto é mais fiável. Ponto. É assim, é um sistema, dizem assim, aquilo é um sistema, ok, mas é um sistema em que nós sabemos que, em vez de termos um erro de 10 metros sobre o GPS ou de 6 metros sobre o GPS, temos um erro de 2 metros ou de 1 metro e tal sobre o sítio onde eles estão efetivamente. E é esta diferença que nós tentamos aqui no GSTI entregar aos nossos profissionais para que eles de facto estejam mais aptos a fazer o seu trabalho. No caso do INEM, às vezes está na berlinda, outras vezes não tanto, não é? Mas também tem algum trabalho que não é tão visível. É verdade, é verdade. Eu costumo dizer que o nosso bom trabalho era nós não sermos sequer visíveis. Nós conseguimos passar completamente entre as pingas da chuva, como se costuma dizer. Mas, de facto, há alturas em que nós somos mediaticamente visíveis. E porquê? Porque, de facto, há alturas em que é importante que digam menos bem de algumas instituições. E isto acontece, muitas vezes, em percentagens tão pequenas que é quase ridículo aquilo que é essa atuação. É verdade que uma vida é uma vida, é verdade que não tem preço, uma vida não tem preço, nós temos que atuar igualmente e da mesma maneira em todos os lugares, mas nós também somos humanos e também erramos, ponto. E só não erra quem não faz. E o que acontece muitas vezes é assim, se tiver uma noção de que nós recebemos 4.500 chamadas por dia
e que dessas 4.500 chamadas por dia nós temos seguramente 3.000 saídas à vontade, para mais e nunca para menos. Às vezes aparece uma naquele dia dessa mesma saída de 4.000, aparece uma, duas que correram mal. Mas é essas que são mediáticas, é essas que nos trazem para a Berlinda, é essas que nós temos que atuar e explicar às pessoas desculpa, e explicar às pessoas que correu mal, aconteceu alguma coisa, correu mal, nós erramos, muitas vezes não erramos, não fizemos nada de mal, mas a pessoa não tinha que viver, pronto. Isto é difícil de dizer e eu próprio na minha família acho que é difícil de interiorizar, mas nós há um dia em que de facto temos que deixar este sítio maravilhoso que vivemos. É da vida, a única coisa certa que a gente tem quando nasce é morrer. Nascemos, vamos morrer. Nunca sabemos qual é o dia, o que é ótimo, porque deixa-nos muito mais descansados, a gente vive a nossa vida, mas de facto há alturas em que nós não fazemos milagres. Não havia nada a fazer. Não havia nada a fazer. Eu costumo dizer, na informática, muitas vezes eu tenho esta expressão aqui para os meus colegas, que é nem eu faço milagres, nem Deus programa. Pronto, cada um na sua área social. E como tal, nós, quando vamos para um local, tentamos e fazemos o nosso melhor. Há vezes em que corre bem, como todas as coisas na vida, há vezes em que corre bem, há vezes em que corre mal. Pronto. Mas há muitas vezes, quando corre mal, já tinha que correr mal, porque já há antecedentes, já não sei. Eu acho que depois falta-nos, ou da parte, às vezes, dos jornalistas mediáticos que aparecem, falta-nos a pergunta essencial. Ok, a pessoa faleceu. Mas faleceu porquê? Porque isto que aconteceu agora, ou porque trazia 10 anos de doença atrás e que agora foi o clique final que tinha que acontecer. Pronto. Esta é a questão que tem que sempre ser muito colocada. Nomeadamente nos números do Covid, eu acho que os números do Covid às vezes são mediaticamente espalhados sem se aprofundar um bocadinho aquilo que é os números do Covid, que é, por exemplo, neste momento, estamos a ver muita mortalidade, ou seja, não andamos nos números que andávamos anteriormente, mas é explicar assim, ok, estes 12 diários são de quem? E que morbilidades é que estas pessoas tinham? Porque assim, eles podem morrer de Covid, mas também podiam no dia seguinte morrer de outra coisa qualquer. Já lá estava. E é essa, eu acho que muitas vezes a nossa mediatização é feita ao nível destes pequenos números, vamos chamar assim, que são importantes também, porque servem também para nós refletirmos e fazermos a nossa melhoria de serviço. Atenção, não é por acaso. Já aconteceram 2 ou 3 casos mediáticos que nós, de facto, atuámos mal e a seguir fomos melhorar aquele serviço que fizemos. Faz parte da melhoria contínua. Faz parte da melhoria sim. contínua e nós não temos medo dessa melhoria contínua. Atenção, não temos medo nenhum e não temos medo de dizer que atuámos mal. Aliás, todas as atuações mais mediáticas e há algumas que não são, nem aparecem nem sequer, são verificadas. Existe um controle de qualidade tanto ao nível do recebimento das chamadas no INEM como ao nível depois da atuação no terreno. Existem equipas que verificam aleatoriamente uma série de casos para ver se a atuação foi bem e essas equipas também, quando há polémica, vão lá ver aquela atuação. Sim. E muitas vezes, e há muitas que não são também conhecidas, que é os próprios juízes e tribunais perguntam porque é que aconteceu isto, porque a pessoa fez queixa da nossa atuação. E nós vamos e explicamos perfeitamente e apresentamos o que é que foi feito, a linha do tempo. Demorámos não sei quanto tempo a chegar. Depois vamos ver e, de facto, entre a chamada que nós recebemos e a chegada estava perfeitamente dentro do normal. O tempo que demorou foi noutro sítio qualquer que não foi cá dentro do INEM. Pronto, foi noutro sítio. Pronto. Sim. Agora, muitas vezes existe isto, porque assim,
Se pusermos na pele da outra pessoa que está a ligar para o 112, qualquer segundo é 2 minutos ou 3 minutos. Não vamos coisa. E na cabeça da pessoa teve não sei quanto tempo, e na volta teve ali 3 segundos, tocou-lhe 2 vezes o terrim até ser atendido. Mas na cabeça da pessoa que está com uma vítima à frente foram minutos infindáveis. Pronto. E isso acontece. Nós estamos cá, nós temos um gabinete que olha, o gabinete de comunicação olha para esses casos, explica às pessoas, nitidamente, não deixamos nenhuma pessoa sem resposta, e o nosso tempo de resposta também está muito bom, não está ainda, temos que dizê-lo, não está ainda dentro daquilo que é o CAP, do processo administrativo, ou seja, os tais 10 dias, não sei o quê, mas já estamos nos 15 dias e estamos a diminuir cada vez mais esse tempo de resposta à pessoa que solicita uma informação qualquer que não tenha caráter médico, ou seja, claro, tive a te ligar para o INEM durante não sei quantos minutos e não me atenderam. A gente vai e diz, não, olha, está aqui, a fita do tempo, e isso um bocadinho o nosso sistema telefónico da Avaia dá-nos essa informação toda, ou seja, é um sistema que nós conseguimos captar a partir do sistema não só o tempo de atendimento, quem são os operadores que estão mais carregados, qual foi a média de atendimento naquele dia, a quantidade de chamadas, todo esse sistema, o sistema Avaia consegue-nos tirar essa informação, como também nos dá a fita do tempo, depois entre esse sistema e o sistema de atendimento, ou seja, o sistema informático, dá-nos o tempo completo e o que é que aconteceu na fita do tempo desta atuação. Muitas vezes o que nós fornecemos é sempre a parte só da Avaia, porque é assim, tive não sei quanto tempo a telefone, não sei o quê. Nós vamos lá e dizemos, olha, desculpe, mas teve aqui, desligou ali, às vezes acontece que eles desligou aqui, a seguir tentou outra vez, teve não sei quanto tempo, voltou a desligar, pronto, ou seja, a fita do tempo daquela chamada, daquele atendimento, está perfeitamente delineada e fica registada, no fundo, sim, dentro do sistema. Pronto. Isto acarreta, ao nível informático, alguma capacidade de armazenamento, porque, entretanto, temos que ter esta informação durante algum tempo, e outras vezes, o que é que acontece também? A Comissão Nacional de Proteção de Dados também nos deu autorização para nós termos a chamada, o falar, ou seja, aquilo que se passou na chamada durante 90 dias seguidos. Passado esses 90 dias, é limpa a chamada, ou seja, temos o histórico todo do que aconteceu, que ele ligou, que não sei o quê, não ouvimos aquilo que ele disse. Pronto, porque isso, para preservar isso, tem que vir do Tribunal alguma informação, ou há um inquérito interno que nos dizem assim, ok, temos que preservar esta chamada. E isto também, o sistema da Avaia também o faz, porque nós temos tudo integrado, é só a Avaia. O que é que ele faz? Marcamos esta chamada, fica marcada, a chamada do caso X, fica marcada, e ela, passando aqueles 90 dias, não é apagada automaticamente, mantém-se enquanto houver o processo. O Tribunal quer as coisas, retiramos a chamada, o Tribunal diz, podem apagar a chamada, a seguir apagamos todas as chamadas correspondentes àqueles processos. O inquérito interno, exatamente a mesma coisa, guardem aí a chamada não sei o quê, porque vai haver aqui um inquérito de investigações. Terminado esse inquérito de averiguações, apaguem a chamada e são limpas todas as chamadas, ou seja, só ficam as chamadas mesmo dentro daqueles 90 dias e estão lá todas aquelas que foram preservadas por autorização superior. Pronto. E basicamente é assim. Este sistema é igual tanto no 112 MAI como aqui. Para quê? Para que eles consigam conversar entre eles automaticamente. Ou seja, o operador do 112, quando carrega lá no botão para transferir a chamada, a nossa central recebe a chamada e, como é igual, é como se fosse a continuação da central deles. E eles vêm e, ao mesmo tempo, trazem uma informação também de dados, morada da pessoa, aquilo que foi lá pedido, é também trazido para o nosso sistema para evitar um segundo pedido, onde é que você está, não sei o que, localização geográfica, essas coisas todas, vem tudo já do 112, se foi lá pré-verificado, vem tudo, e aqui o nosso operador só tem que fazer
uma verificação, fazer aquilo que é a checklist de perguntas, que é, no fundo, triar aquilo que está-se a passar no terreno, para colocar o meio certo lá. Pronto. Está tudo interligado, porquê? Porque os sistemas são iguais, basicamente, são o mesmo sistema, de um lado e do outro, tanto telefónico como sistema informático, e, digamos que nós, de uma forma histórica, e porque tínhamos mais anos disto do que o MAI, digamos que eles vieram cá e perguntaram, o que é que vocês têm e se estão a funcionar bem, estiveram aí sentados a fazer isto serve-nos, então compraram para lá, importaram esta nossa tecnologia, mas de facto esta nossa tecnologia hoje serve-nos perfeitamente. Eles têm respondido ao longo do tempo às nossas solicitações e às melhorias, essencialmente na Avaia Internacional, aos nossos pedidos de melhoria em algumas situações. O que é que nós nos estamos a preparar para o futuro? Estamos atentos a tudo o que é novas tecnologias e preparação de novas coisas, novas funcionalidades para o terreno, em termos de informática e de sistemas de comunicações e por aí afora. Em termos de código e em termos de rua, o INEM está a inovar na rua muito, ou seja, estamos cada vez mais a ir mais para o topo daquilo que é as boas práticas ao nível da nossa atuação, ou seja, só para ter uma noção, na rua neste momento já existem equipamentos tão sofisticados quanto aquele que os médicos usam para os TEPs. Claro que não fazem todas as funcionalidades, mas são exatamente iguais, não fazem todas as funcionalidades, porque eles não têm competências para fazer, mas têm, ou seja, neste momento nós já estamos cada vez mais a tentar informaticamente juntar os sistemas de informação, os nossos com os dos hospitais e dos centros de saúde. Neste momento os hospitais já estamos a conseguir muita coisa. Passo seguinte, centros de saúde. Os centros de saúde é mais difícil, porque são muitos, são mesmo muitos, e não estão num estádio de evolução tecnológica tão grande quanto os hospitais, e como tal, como nós estamos num patamar já bastante acima, está a ser difícil integrar um patamar mais abaixo. Mas estou convencido que vamos lá. Estamos no bom caminho. Eu penso que estamos a fazer um ótimo trabalho com os SPMS, com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que estão a fazer um grande esforço ao nível dos centros de saúde neste momento para, de facto, modernizar aquilo e trazer muita da informação que continua a haver no computador, porque as pessoas agora, os médicos já não têm aquela antiga ficha que nós víamos, onde eles sustentavam tudo, já está muito no computador, mas que ainda precisa de ser muito melhorada ao nível da funcionalidade. Nós aqui temos um princípio que é: a tecnologia tem que servir as pessoas, e todos os programas que nós fazemos são desenhados pelas pessoas, são elas que vêm aqui e dizem assim, não, o botão é aqui e não ali, porque a gente faz aqui e não ali. Pronto. Temos muito pouco. As empresas que trabalham connosco têm a esse nível algum trabalho, porque precisam de customizar muito, conforme a rua. Podem não ser as melhores práticas. Pode não ser a melhor prática. Eu costumo dizer, muitas vezes, a reengenharia aqui é muito difícil. Porquê? Porque as pessoas têm anos disto, aprenderam assim e fazem assim. Mas é assim. Mas se eu conseguir tecnologicamente fazer assim, dar-lhes ali uma sugestão de mudar uma coisa ou outra, já é uma grande vitória, porque de facto eles conseguem melhorar e conseguem chegar lá. Porque muitas vezes nós chegamos, e isto é uma experiência de alguns anos nesta área, se nós chegarmos lá com um produto já feito e entregarmos a eles normalmente, se não tiverem participação, o que fazem é aqui do lado. Isto não disser, e arranjam tudo, até a vírgula vale a pena, porque estar lá coração sem um C cedilhado pode servir para que eles não façam aquilo. Pronto. Isto estamos a... Mas é mesmo assim, claro. Mas é mesmo assim. Ou seja, se a pessoa, aqui no INEM, se as pessoas, se os TEPs que estão na rua, se os médicos que estão no hospital e que fazem enfermeiro, se os enfermeiros que não ficarem envolvidos nas aplicações que nós lhes entregamos, não funcionam. A nossa aplicação do terreno começou em 2010.
posso lhe dizer que é assim, foi uma que vinha da nossa cabeça, que era o melhor dos melhores, porque vinha da nossa cabeça e claro que era o melhor dos melhores. A sensação no terreno foi muito fraca. Fizemos uma segunda abordagem em que auscultámos muito o pessoal que estava no terreno, os técnicos, e fizemos quais aquilo. Os médicos e os enfermeiros não usavam, por simplesmente a gente entregava-lhes os tablets, eles metiam os tablets na gaveta, fechavam e não usavam. Esta agora já teve TEPs, médicos e enfermeiros, toda a gente usa nos hospitais. Nós temos 43 VMERs com coisa, temos cento e não sei quantos ambulâncias nossas, temos CIVs, temos tudo e toda a gente usa. Toda a gente usa, é impressionante, mas é que toda a gente usa mesmo. Foi uma surpresa enorme quando nós pensámos, bem, vamos gastar aqui uns milhares de euros nos equipamentos e nestas coisas e esta gente vai voltar a meter aquilo na gaveta. Mas não, de facto, com a envolvência de todos, claro, um bocadinho mais para a direita, o médico que está no Alentejo, isto, o que era bom era a gente ter aqui claro, também sim. A vírgula, mas não temos aquela vírgula, mas tem a grande parte das coisas que eles querem está lá, e como está, a vírgula até passa, exatamente, e foram envolvidos, não é? E foram envolvidos, exatamente, e isso foi uma lição muito grande que se foi aprendendo ao longo dos anos aqui, que é, não vale a pena meter na rua coisas que as pessoas nunca viram. Isto tem que ser um trabalho muito de conjunto com as pessoas que estão na rua. E elas levam, estão lá um mês e tal a testarem, vêm, dizem, olha, aqui, isto aqui está mal, não sei o quê, agora a seguir leva-se para o Hospital de São Francisco Xavier, testem lá, vejam lá à vontade, digam mal, é mesmo assim, digam mal. E eles dizem mal, e nós compilamos tudo, uns de um lado, outros do outro, há coisas que não são compatíveis, claro, não é? Dizemos, olha, isto aqui não vamos fazer, a seguir entregamos, está muito melhor, isto assim está, então mas ainda há aqui algo, era bom aqui, mas isso aí não se pode mesmo fazer, está bem, ok. Começam a ser muito mais flexíveis, não se pode fazer, claro que sim, ok. Foram envolvidos no processo, portanto, foram envolvidos, ou seja, aceitam mais facilmente um não, porque veem lá muita coisa que foi da auditoria deles, pronto. Depois, quando disseminamos, claro que quando disseminamos, há de haver sempre um que, era muito importante para nós ter isto também. Ok, agora não tem, vai haver uma versão que vai ter, pronto. E eles já sabem também, na perspectiva do tempo, que vão ter, pronto. E basicamente é esta a nossa metodologia de trabalho e temos feito aqui eu penso que temos feito um excelente trabalho, mas isto sou eu a falar, não é? Isto é quase como a raposa a guardar o galinheiro, sou eu a falar, mas eu penso que o Conselho Diretivo também prorroga desta alegria de termos neste momento todos os meios com o sistema informático de atendimento que recebem, que interagem com o CODU e que perceberam que de facto esta interação era importante para eles e também é para nós, para o Instituto como um todo, para nós mostrarmos a toda a gente e nós nisso depois espelhamos para o público, porque rapidamente a gente coloca depois isto no nosso site para ser visto. Quantas paragens cardíacas fizemos num dia, quantas fizemos no mês, toda esta informação que que já começou a chegar, começa a ser espelhada também para o público. Isto não é uma coisa que nós queremos guardar aqui, fechamos aqui à porta. Ninguém sabe o que é que se passa aqui. Não, nós não tendo paredes de vidro, como alguém escreveu aí no tempo, não tendo paredes de vidro, temos janelas muito grandes e queremos cada vez ter umas janelas maiores para o público saber, de facto, que muitas vezes aquilo que eles veem na televisão, que é o INEM chegou tarde, como agora aconteceu, temos cento e não sei quantas ambulâncias paradas, ok, mas e o socorro? Não se continua a fazer? As 4.000 chamadas, não houve na mesma 3.000 saídas? Ok, temos 125 ambulâncias paradas, temos, sim senhora, problemas burocráticos, não se consegue arranjar, fazer não sei o quê, não há peças, mas e o socorro? Não continua a ser feito? Essa é que eu acho que é a pergunta. E o socorro continua a ser feito ou não continuou, perdemos não sei quantas chamadas, tivemos não sei quanto tempo parados? Isso é que eu acho que é a pergunta-chave neste caso.
Obrigado, Paulo, foi impecável e pronto, agradecemos todo este trabalho que tem sido feito aqui e esta é mais uma organização que vai fazendo o seu trabalho, às vezes não com a visibilidade pela positiva, mas vai fazendo discretamente o seu trabalho de manter a máquina a rolar. Eu espero que sim, espero que os portugueses também tenham essa percepção, que têm, pelo menos nas últimas vezes que se fez inquéritos, têm essa percepção que de facto o INEM é um serviço essencial para o país e para todos nós, até para mim e para si, que claro, qualquer dia, Deus queira que não, mas podemos ser chamados. Exatamente, é verdade. ser também a usufruir destes serviços. Estamos aqui então com a Alexandra Gonçalves, da DEC Unify, o Hugo Gomes, da Avaia e o Paulo Pinto do INEM, com quem já estivemos há pouco. E vamos falar um bocadinho sobre a parte tecnológica, uma vez que estes centros têm um grau de exigência muito elevado e, portanto, é particularmente importante a forma como é escolhida a tecnologia. Paulo, como é que neste caso funciona este processo? No caso concreto da voz, que é o que estamos aqui a tratar, foi sujeito a uma série de fabricantes, processos de seleção e finalmente escolheu-se a tecnologia Avaia por ser aquela que mais garantia nos dava em termos de continuidade. E estamos a falar de uma continuidade que vem desde 2004, basicamente, quando instalamos as coisas, e que até agora se tem mantido sempre não é na ponta da tecnologia, mas tem-se revelado bastante importante para nós, para o INEM, e a responder a todas as nossas exigências. Pronto, basicamente é isto. Nós temos evoluído de versões da própria tecnologia e até agora elas têm respondido. Com mais dificuldades ou menos dificuldades, mas têm respondido. Digamos que não há soluções perfeitas, esta é uma solução que nos serve, e assim que foi selecionada. Portanto, o critério principal foi a robustez, não foi? Foi a robustez, foi a facilidade de funcionamento e foi numa primeira fase uma tecnologia virada para a telefonia IP, no fundo a telefonia mais virada para a parte computacional, ou seja, isto de telefones, estamos a falar já na área da informática, já não é bem aquele telefone antigo que nós conhecíamos de massa, e até depois o outro digital com os botõezinhos, estamos já a falar de uma tecnologia completamente diferente, já estamos muito perto do computador, e a facilidade com que isso trazia depois no nosso back-office, na nossa facilidade em responder, uma vez que não precisávamos ter técnicos especializados em tecnologia telefónica, de voz, esta tecnologia é muito parecida com a dos computadores e logo os nossos técnicos de computação fariam também este trabalho. Numa primeira fase, em 2004, esta tecnologia também trazia uma mais-valia que era, no fundo, a funcionalidade de call center, ou seja, nós conseguimos gerir ao nível nacional todos os agentes, porque vocês tivemos ali, viram naquele espaço estavam 20 e tal agentes, mas nós no país inteiro temos 80 agentes em simultâneo e num único local nós conseguimos gerir todos os agentes, ver quem é que está a falar, quem é que não está a falar, quem é que está mais tempo em pausa, quem é que não está. Portanto, esta parte foi bastante importante na altura, em 2004, e agora também se revela importante. Então, e do vosso lado, como é que funciona esta relação entre a Avaia e a DEC Unify num projeto desta dimensão? Funciona bem, como sempre tem que funcionar estas coisas, e especialmente num cliente que nos desafia como o INEM. Ultrapassados todos estes processos criteriosos, que são realmente bastantes para conseguirmos estar a trabalhar em parceria com o INEM e com a Avaia. De facto, a tecnologia da Avaia já se encontra no INEM há bastante tempo e a nossa grande preocupação, além de apreender bem o que é que a tecnologia estava aqui a responder e como é que poderíamos trazer inovação e ao mesmo tempo resultados, porque na realidade, e esse é um dos grandes prazeres de trabalhar com o INEM, é que aquilo que fazemos, imediatamente temos o resultado, o retorno, porque temos alguém imediatamente a responder, a dizer que sim, funciona ou não funciona, e é uma parceria muito gratificante, porque também há o desafio constante, porque isto está a funcionar assim, mas o ideal seria que se conseguisse
fazer diferente ou responder diferente, e, portanto estamos sempre aqui e acho que esse é o grande desafio que tem sido colocado à DEC Unify, neste caso com a Avaia, é adequarmos razoavelmente e da maneira que, até onde a flexibilidade do produto e de tudo o resto nos permite, encontrar as respostas mais dedicadas e mais capazes para responder à INEM. E esse é o maior, penso eu, é o que é o mais gratificante realmente nesta relação que temos tido e que é um prazer ter com o INEM e com a Avaia, realmente tem sido, confesso, tem sido um trabalho muito bom. Estou completamente de acordo com o Alexandre. Nós, enquanto fabricante, a nossa abordagem ao mercado é muito estar o mais próximo possível do cliente final, juntamente com o nosso parceiro, com o nosso integrador. Para nós é muito encorajador, muito gratificante participar num projeto como este, porque nos permite humanizar a experiência com o paciente, com o utilizador final dos nossos serviços, que é tipicamente um utilizador que está em pânico, que está preocupado, que está com um problema, e nós queremos participar nesse processo de humanizar essa experiência e dar a melhor resposta às necessidades e aos requisitos do INEM e, em particular, dos cuidados médicos que presta e que são tão importantes para a comunidade e para o país. Como disse a Alexandre, e muito bem, estamos completamente de braço dado com o integrador tem feito um trabalho notável em todo este processo e nós estamos sempre disponíveis para colaborar e para ajudar em novas propostas, novas soluções. Estamos constantemente interessados em ser desafiados e, de facto, eu acho que a Avaia tem tido aqui um papel fundamental em toda a parte de desempenhar um papel corresponsável por uma missão crítica do negócio, que é a prestação de cuidados de saúde, que é um negócio que é muito humano e que nos toca diariamente e apraz-nos constatar que temos esse papel de fiabilidade, de resiliência, de entregar uma solução sólida, segura e que desempenha, digamos, um papel importante na comunidade. E eu posso testemunhar só uma coisa, que é assim, não damos uma vida fácil a ele. Nós estamos constantemente, ainda agora, ultimamente, tivemos aí não é berbicacho, foi um problema que foi resolvido a seu tempo, mas que lhes deu bastante trabalho, aliás, deu-nos a nós, deu a eles também, e deu a outra parte, que é quem entrega as comunicações, deu bastante trabalho, mas foi resolvido e confesso que não tenho uma vida fácil com o INEM, não tenho, de facto não tenho. Sim, mas isso é o que nos traz também alento e desafio. E também não estavam à espera, se calhar, de ter vida fácil com o INEM, já imaginavam que se tivesse lá desafios. Mas aprendemos muito a trabalhar com o INEM. Prepara-se as coisas até a uma determinada posição. Depois há um fator de risco que o INEM assume perfeitamente como o fator que é necessário. A nossa vida é um risco, toda ela é um risco, e aqui no INEM nós corremos alguns riscos controlados, o máximo controlados possíveis, mas há alturas em que nitidamente precisamos dizer, vamos avançar, correndo o risco de podermos ter aqui uma falha e ter que voltar tudo para trás, mas corremos esse risco. Já várias vezes aconteceu isso, voltámos para trás, verificámos o que é que se passava e no dia seguinte ou 2 dias depois voltámos a implementar, sem aquele receio de falhar. Assim, essencialmente é isto, o receio de falhar, nós temos, como toda a gente tem, mas temos a noção de que às vezes este caminho temos que o tomar nesta altura para depois voltar atrás se for necessário, para voltar a fazer outra vez como deve ser, ou melhor, um bocadinho melhor. Já o que nos interessa é que nós consigamos, com a tecnologia que temos, desenvolver os nossos trabalhos e cada vez mais importante, conseguir verificar aquilo que fazemos numericamente e perceber onde é que estamos e para que conseguirmos cada vez melhorar, cada vez um passo a mais. E temos feito isso e ultimamente um dos grandes desafios tem sido mesmo esse, que é o controle, planeamento e gestão de tudo e também da área da telefonia, para cada vez mais atendermos os nossos clientes, vamos chamar assim, que é qualquer português, não é? Qualquer português está sujeito a ter uma emergência médica, o mais rápido e ter soluções para que essa rapidez seja uma evidência e consigamos controlar essa rapidez. Pronto. Ok. Muito obrigado.
Obrigado, Paulo. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Nuno. E nós, é com todo o gosto que apresentamos este exemplo de uma boa prática em Portugal, num organismo do Estado, com a parceria aqui da AVAI e da DEC Unify, e é também para isso que este canal serve, para partilhar as coisas boas que se fazem neste país e para também libertar a imagem que às vezes os contact centers têm, que nem sempre é pela positiva, e aqui é um bom exemplo de que as coisas se fazem bem muitas vezes. Muito obrigado.